Em março de 2014 eu concebi a ideia que eu precisava fazer alguma coisa para a cidade, que é uma coisa que me envolvesse um pouco mais assim, com a comunidade. Assim. Então eu resolvi criar um conceito de Fui Feliz Aqui. E para fazer isso acontecer, eu tive o primeiro suporte, na verdade, que era um adesivo. A figura com mais releituras até hoje é a Mona Lisa. Então eu disse, bom, vamos fazer mais releituras da Mona Lisa. Eu procurei mostrar a diversidade. Elas são totalmente livres de qualquer tipo de preconceito. Eu tenho um projeto ao Lelê faz 4 anos. Eu tive um retorno muito, muito legal. Depois de um tempo eu comecei a perceber, e conversando muito com as pessoas, que é muito uma ação política também. Uma coisa que primeiro começou sem motivo, depois eu percebi que é preciso muita coragem para florescer, principalmente hoje em dia. O Somos Instantes é o meu projeto. A gente coloca mensagens positivas. A nossa intenção é que sejam frases de impacto, que falem sobre amor, que falem sobre gentileza, que te façam parar por um instante e te façam repensar sobre aquelas coisas que a gente não dá muito valor na correria do dia a dia. Eu sempre gostei do cartoon, do estilo cartoon. Eu gostava de fazer personagem, eu criava meus personagenzinhos e daí da tag eu comecei a colar os meus personagens assim na rua. Sou intervencionista urbano, como eu digo, assim, porque eu faço de tudo um pouco. Às vezes eu vejo um adesivo num lugar, eu acho que ele ficaria mais legal do outro lado da rua, eu tiro ele dali e colo do outro lado. É uma placa de trânsito, né? É uma placa de trânsito, a placa amarela é a placa de atenção. Não é uma placa de proibitiva, que é a placa vermelha, e sim a amarela é uma placa de atenção. Hoje em dia, muito mais as pessoas falam muito, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Por um momento muito crítico que a gente vive, está vivendo e já viveu, vem vivendo, vamos dizer assim. Eu queria que as pessoas participassem nesse projeto, se sentissem parte disso. Assim. Então a plataforma do adesivo, o suporte adesivo, foi para eu conseguir enviar para outros lugares de uma forma mais simples e mais prática. Assim. Faz 1 ano e meio que eu mandei fazer 10 mil adesivos, e os 10 mil adesivos acabaram e eu tive que mandar fazer novos adesivos. Então ao invés de tirar do meu bolso, as pessoas que acreditam no projeto, que ajudam o projeto, que fazem isso, acabam contribuindo para que isso permaneça. Assim. A felicidade não é minha, né? A felicidade é de todo mundo tem direito a ser feliz, todo mundo tem dever de ser feliz, mas então eu administro um projeto que trata de felicidade. Ela abraça todas as causas, né? Tanto a causa da mulher, a causa feminista, gay, de raça, né? De tudo. Ela abraça abraça todo mundo. E aí eu vi que tem muito a ver disso, as pessoas se identificam com a Mona Lisa, com as releituras, não exatamente com a figura da Mona Lisa, mas com as releituras da Mona Lisa. E eu vejo que, de alguma forma, o povo gosta. E a gente está tão carente disso ultimamente, né? Principalmente agora. Flores parecem delicadas, mas na verdade são muito fortes. E hoje eu vejo as flores que eu faço como um ato político também, de trazer a delicadeza, trazer a feminilidade, trazer a natureza pro caos, pra cidade, pro concreto, trazer vida pra onde não tem vida. E engatando isso com o feminismo e o jeito que eu vejo a vida, talvez, de não fica triste por isso, porque não gasta tua energia nisso, tipo, floresce em vez de morrer, eu acho que é mais ou menos por aí. O projeto é meu e de mais 2 amigas minhas, todas nós somos naturais de Caxias. A nossa intenção é espalhar mensagens positivas pelas ruas para as pessoas terem uma quebra de rotina. A gente quer que as pessoas estejam atucanadas, correndo no dia a dia, telefone, trânsito, e ela se choque com uma mensagem de impacto positivo que ela encontra no caminho sem querer. O projeto em si, ele iniciou
com o propósito de ser um lembrete para nós mesmas. E aí as pessoas começaram a encontrar as frases pela cidade e começaram a se identificar. A gente começou em Caxias, colando pelas ruas, e depois teve a oportunidade de vir aqui para Porto Alegre e estampar as nossas frases nas bancas de revista aqui em uma parceria junto com a Synergy. Os Somos Instantes daí meio que de um ócio criativo, mas tudo que a gente faz e fez até agora sempre foi com muito amor, então a gente gosta de falar que a gente faz com amor e por amor. Você tem alguma preferida? A minha preferida é Vai Dar Certo. E sempre deu. Sou puxador, sou grafiteiro, tento transmitir o que eu sinto na rua atualmente, assim, seja com qualquer uma dessas formas. Assim. Não, a gente sentia falta de ver alguma coisa que nos representasse na rua, entendeu? A gente passava na rua e não via nada. Então a gente queria que tivesse algo assim que representasse nós, o nosso bairro, o nosso grupo de amigos, ou alguma coisa que fizesse referência àquele cotidiano que nós vivíamos. Tem gente que passa assim, vê o personagem meu, eu vi uma vaquinha tua lá. Daí tem outra pessoa que fala, eu vi um porco teu que tu fez lá, eu vi um... Ele não tem, assim... O pessoal até acha, eu vi um Pelige teu lá, mas eu nunca botei o nome dele como Pelige. Pelige é meu apelido mesmo, assim. Talvez seja um erro ou não. Eu nunca quis passar mensagem nenhuma, assim, com os meus trabalhos. Eu gosto realmente de pintar mesmo. De pintar, independente do que vai rolar. A rua significa para mim um grande suporte, assim, como se fosse uma tela gigante, assim, que tudo, as pessoas podem se manifestar da forma que elas quiserem. A rua me dá total liberdade. Porque eu faço o que eu bem entendo. A rua é pública, a rua é de todos, ela tá ali, a gente tem que explorar ela da maneira que convém, mas sempre com respeito, com responsabilidade. Eu não tenho exatamente esse dado atualizado, mas até onde eu pesquisei, pelo IBGE, somente 2% da população tinham entrado no museu. Se não fosse na rua, onde seria? Não sei. Tu vai caminhar na rua, vai no centro, vai em qualquer lugar. Tu vai olhar pro lado, vai ter alguma coisa ali. Então não tem uma galeria melhor do que a rua. Eu acho incrível estar na rua pelo fato de não saber e não escolher as pessoas que chegam até mim. Então eu concluí que a rua era um museu a céu aberto, né? Querendo ou não, a arte é liberdade de expressão, né? A gente tem esse direito de se expressar. Qualquer tipo de intervenção urbana, ela dá voz à população. Então é o que nós gostaríamos de dizer de alguma forma, né? Seja o fui feliz aqui, seja aquele picho bem agressivo, as pessoas estão querendo falar, a cidade está querendo falar. E é por isso que a gente luta, né? Por cada vez mais a busca de espaço para artistas que queiram expor seus trabalhos, não só grafiteiro, como pichador, como artista plástico, como, enfim, um teatro de rua, um músico que queira tocar uma guitarra ali numa esquina, sabe, com uma caixinha de som. As pessoas não têm muito acesso à arte, então quando tu coloca isso na rua, tu tá facilitando essa aproximação com um público que não tem condições de ir no museu de arte, ver, sei lá, uma exposição, alguma coisa assim. Tu tá facilitando, tu tá quebrando uma barreira e tu tá levando aquilo que por muito tempo era muito elitizado para um espaço que agora é público. O acesso a uma obra de arte é uma coisa, o acesso à arte é outra. O grafite é a arte mais alcançável que tem. Quer ir num museu, tu vai ter que ir até o museu. O grafite praticamente vai até a pessoa. As intervenções urbanas também fazem parte de uma arte contemporânea, sabe? Então o grafite é dos anos 70, sabe? O stencil depois nessa mesma época. A rua é a melhor galeria que existe. Para qualquer pessoa, é acessível para qualquer pessoa. A forma que a cidade, que somos nós, né, temos de nos expressar. É uma forma de expressão. É a voz da cidade, a voz das ruas. Desculpa aí a emoção, né? Quase extinto. Esse seu trabalho é um esforço para não deixar isso acontecer.
porque a nossa arte é marginalizada cada vez mais. Para não dizer que isso é vandalismo, porque não é vandalismo. A gente faz o nosso trabalho e ele é para ter um propósito bom, não é para ter um imaginário negativo em cima disso. Tem uma questão cultural muito grande, né? Também, porque tipo, a pessoa tá lá na rua colando um cartaz para quem vê, para quem não tá acostumado com isso, não tem muito o que fazer e tá estragando a cidade, tá sujando a cidade, tá colocando mais lixo na rua. E pra nós é meio ao contrário, né? Porque a gente tá querendo levar uma mensagem bacana pras pessoas. Mesmo que seja tudo certo, tu tem a sensação de estar errado. Mesmo o grafiteiro que tem, por exemplo, o cara vai pegar um muro da minha casa, eu vou lá e dou autorização para ele grafitar o muro da minha casa. E mesmo assim, na rua, alguém ainda pode chegar para ele e falar assim, o que tá fazendo aí? Na casa do... Quem pinta não tem esse julgamento, tipo, é super errado tu pintar um muro não autorizado, coisa do tipo. Mas não, a gente não compara com, sei lá, outro, porque é uma infração, né? Mas a gente não compara com outras infrações que tem aí. Que... A gente sabe que é errado, mas tem o lance daquela adrenalina. É muito legal pintar em muro, assim. Várias vezes eu já fui fazer coisas na rua, que a mãe pega a filha, sabe? Tipo, pega a filha e vem. Tipo, rapidinho, assim, para sai fora, é bandido, sabe? É quase visto assim. Mas muitas vezes também as pessoas mais jovens têm uma situação de pegar e dizer assim, pô, que massa isso aí, cara. Pô, como é que eu consigo? Ou quer trocar uma ideia, ou quer ficar mais próximo, sabe? Então tem os dois lados, assim, tem os dois lados. E isso é muito gratificante, a gente fica muito feliz porque a intenção é tocar as pessoas de alguma forma. E aí quando tu tem esse retorno de que tu realmente conseguiu fazer isso de uma maneira efetiva, por menor que seja, às vezes sei lá, arrancar um sorriso de alguém. Pra nós a gente cumpriu o nosso papel aqui. Acho que a forma que a gente tem de fazer é continuar fazendo, não parar e sensibilizar que as pessoas e fazer com que elas entendam ou não, cada um entende da sua forma, que a arte não significa estar num museu ou estar numa galeria pra ser arte. Tem muita arte e tudo pode ser arte, depende do olho de quem vê. Eu acho que as pequenas ações, os teus pequenos gestos, eles podem sim ter um impacto muito grande no mundo. Então, o pouquinho que tu faz vai fazer a diferença. Porque a gente não pode mudar o mundo inteiro. Não dá pra mudar o mundo todo, mas dá pra mudar o mundo ao nosso redor. Então, a intenção é que a gente continue fazendo. Eu acho que enquanto a gente estiver fazendo por amor, a gente tem que continuar fazendo.